Fala aí, gente, belezinha? Professor Daniel Coutinho, faixa preta de combate. Gente, no outro vídeo eu falei sobre a questão da história da espada, quando eu falei por que a faca tem que ser muito afiada e o que a gente perdeu sobre isso. O que acontece? A faca saiu de uma barra de ferro afiada e foi para literalmente uma agulha. Cara, como é que isso acontece? Porque uma espada, por exemplo, a Gladius, as espadas longas, ou mesmo até a espada bastarda, como é que ela vai evoluindo? Como é que ela sai do ponto A para o ponto B? Primeira coisa que a gente tem de registro assim de lâmina de corte que ficou muito famosa é a Khopesh egípcia. E aquela ali está muito mais para uma foice, né? Depois a gente tem a falcata, a cops, mas vamos focar um pouco na espada convencional que a gente tem. Gladius, outras lâminas, elas foram feitas para o combate e no começo era usado só pelos grandes líderes. A espada era um grande símbolo de status. Era muito difícil alguém que não era da nobreza, a não ser que pegasse na guerra pedindo para fazer uma espada. O camponês lutava com machado, com forquilha. Na Inglaterra era mais comum o uso do arco, então o arqueiro inglês era conhecido, ele era o atirador de elite da época, tanto que na Guerra dos 100 Anos foi daí que nasceu isso aqui, que era o que o francês fazia, os franceses faziam, eu tô com a minha faca aqui, isso aqui, mostrando que quando pegasse os arqueiros ingleses, eles iam pegar o dedo calejado, a primeira coisa que eles iam fazer era cortar, depois eles iam torturar eles até matar. Mas, beleza. O que é importante da gente saber? Por que a espada evoluiu tanto? A espada, ela caminhou junto das armaduras. A gente teve aquele período negro que é a Idade Média, e a gente chama de Idade das Trevas, que apesar de ter tido um retrocesso em relação ao Império Romano, aconteceu muita coisa maneira. E acho que o mais importante que a gente teve disso foi a questão da evolução das armas. Muita coisa, principalmente a espada, nasceu com isso. Nasceu não, evoluiu. Qual foi essa evolução? Eu saio do Império Romano, eu já tinha as armaduras de placa, mas aquilo era um negócio muito caro. Quando houve a queda do Império Romano, com as invasões bárbaras e tudo mais, as pessoas voltaram a viver nos feudos. E houve outro tipo de guerra, não tinha mais um império centralizado que comandava as coisas. Eram pequenos principados, pequenas lideranças, feudos que lutavam entre si. Então não tinha mais aquela máxima de evolução siderúrgica. Não chegava a ser engenharia, mas você tinha um trabalho de mestres que faziam que aquilo se espalhou e foi feito de forma diferente. Não tinha mais um Estado bancando para você ter aquelas armaduras. Então as pessoas se viravam com o que tinham. Quem tinha muito dinheiro conseguia ter uma malha de aço. E vamos focar na malha de aço. A malha de aço reinou até mais ou menos o século X como armadura principal. No século X, a gente já estava colocando umas placas na armadura, fazia remendo com a placa de aço, você já tinha as greivas, você já tinha a luva com algumas proteções, mas vamos lá. A malha de aço, você precisava dela de uma lâmina que cortasse. Antes dela, as armaduras mais comuns eram de couro. E não se engane, no Império Romano existiam armaduras de couro trabalhado. Beleza? Você precisava de uma arma desequilibrada, onde eu causasse mais dano cortando e arrebentando as coisas. A malha de aço, ela já precisava ser furada. Tanto que o maior inimigo da malha de aço voltou a ser o arqueiro. Beleza? A ponta da espada, ela vai nascer mais ou menos nesse período. Por quê? Na Alta Idade Média, que a gente está falando bem no comecinho, pós-queda do Império Romano, aquela confusão, os feudos se alinhando, as espadas, algumas não tinham ponta, a ponta era arredondada. Então, com o uso mais constante da malha e tudo mais, foi se criando uma ponta. Aí foi a primeira grande transformação. Ou a gente pode falar que foi ressuscitada, porque a Gladius romana, ela já tinha uma ponta. A própria falcata é uma arma bem comum das falanges. Na verdade, ela é portuguesa, mas as falanges de Alexandre o Grande usaram. Tanto que a falcata, se a gente quiser fazer um estudo depois, eu posso até fazer um vídeo sobre, se o pessoal pedir, ela dá origem a Kukri.
É uma arma ibérica que ela é levada até o Nepal pelo Alexandre o Grande quando ele vai parar na Índia. Mas, espada. Vamos lá, vamos voltar para o nosso foco. Ela ressuscitou a ponta da Gladius. Tá bom, eu tenho uma ponta, e aí? Vamos fazer algo que me proteja mais. Então, a minha espada, ela cortava. Criou-se a malha de aço, eu precisei de uma ponta. Criou-se não, tudo isso foi ressurgido. Tudo existia no Império Romano. Beleza, gente? Mas, reapareceu, eu precisei da ponta. Bom, agora eu tenho uma ponta. Aí, pô, cara, isso tá me furando. Fizeram um gibão, que você tinha 2 camadas de tecido, às vezes couro, lã por dentro, bem costurado, aquilo ali apertava. Pô, ficava mais difícil de entrar. O que eu vou fazer? Uma ponta um pouco menor, um pouco mais aguda. Isso vai evoluindo e aí começa-se a botar placas de metal. Às vezes colocava-se uma placa como remendo da armadura, mas foram vendo que aquilo ali protegia mais. Então, em certos locais, foram havendo placas. Então, você tinha uma malha de aço, que ela tinha um peitoral de placa de metal. Precisa de uma espada mais fina. Estão sacando? Conforme ela vai afinando, a armadura vai evoluindo. Até que a gente chega na Alta Idade Média, pré-Renascimento. Guerra dos 100 anos, França e Inglaterra. Acho que esse é o momento mais icônico, que é onde a gente tem mais armaduras de batalha funcionando. Mais full plates, todo mundo com aquela armadura de metal. E quem não sabe, um soldado naquela época que tinha uma full plate carregava mais ou menos o mesmo peso que um soldado hoje no campo de batalha. Armadura, mochila, quando eu falo armadura, colete à prova de balas, fuzil, munição, belezinha? Então, eu peguei Guerra dos 100 anos, armadura, como é que tá a espada? As espadas estão longas e afinando. E com o passar dos anos, elas vão ficando mais finas. Qual é a última armadura que a gente tem registro? Aquele casco de tartaruga que a gente vê quando chegam os europeus na América. Aquilo ali, além dele ter uma posição arredondada para desviar a parte dos tiros, desviar a flechada, você literalmente tem que entrar nele. Então eu preciso de uma espada que ela seja flexível o suficiente para chegar onde eu quero e seja forte o suficiente para eu combater. Ali vai saindo sabre, aí você vai pro florete, rapieira, até que a gente chega naquela arma que às vezes ela tem mais ou menos 10 centímetros afiado, mas ela é extremamente flexível e você consegue furar. Então, mestres de esgrima vão poder falar melhor que eu, mas dentro da minha leitura, os ataques mais comuns iam ser ou de cima para baixo aqui, ou por dentro do braço para chegar nos órgãos internos. E como era flexível, ela trabalhava lá dentro. Assim que a gente tem a evolução da lâmina. Aí eu falei, o filipino era diferente. Por que o filipino era diferente? Apesar deles terem armas de metal, eles não tiveram a cultura de armaduras, não teve a cultura da malha de aço, da placa. As armas dele eram ferramentas. Quando você tem uma ferramenta de trabalho, você precisa que ela trabalhe para você. Não é só o formato, é o peso. Aí eu volto a falar da kukri. A kukri, ela não é uma faca só. A kukri é uma ferramenta que ela tem um trabalho de machado, pela forma que ela é desequilibrada. Ela tem uma força de trabalho que aquele formato curvo da lâmina, quando bate, ela trabalha para você. Quando eu pego qualquer outra lâmina, ou mesmo um facão, se ele tem mais peso na ponta, ele me ajuda a trabalhar. No campo de batalha, você não quer uma arma tão desequilibrada, porque armas desequilibradas querem pular da sua mão. Por que eu falo isso? Se o peso está lá na frente, a própria inércia vai jogar energia para frente. Se você tiver com a mão suada, cansada, ou mesmo não tiver o grip certo, ela vai sair. Agora, uma arma equilibrada, que o peso da frente é igual ao peso de trás, ela vai trabalhar bem. O nosso cameraman tirou uma foto agora, a outra, ficou maneiro, mais uma. Brincadeira, isso aqui é a lâmpada quando o nosso bar está trabalhando. Mas, voltando, é bom que a gente interage. Se fizerem crítica, tá de boa. Depois que o Melo começar a editar, a gente tira essa parte, mas enquanto não faz, o que acontece? Você segurou, vai trabalhar, você vai usar ela, você vai combater com ela, ok? Você não vai perder
Você não vai perder sua lâmina. Ela está equilibrada. Você precisa desse peso na sua mão. Conforme mais fina ela vai ficando, o peso vai perdendo a importância, porque a importância vira só perfuração. Por isso que eu falei, arma corto contundente para perfurante. É claro que eu posso ter uma arma pérfuro corto contundente. Claro que eu posso. Qualquer coisa que tenha ponta é uma arma pérfuro corto contundente. O que é uma pérfuro cortante? A faca é pérfuro cortante, ela não contunde. O que é corto contundente? Facão, foi o que a gente já falou. O que é pérfuro contundente? Uma flechada, um tiro. Qualquer coisa que te fure e possa te quebrar por dentro. Uma pedrada pode ser pérfuro contundente se ela tiver ponta. Entendeu? Se tem ponta, aí, aquele negócio que eu acho que é lenda de ninja, né? Mas o shuriken, ele é pérfuro contundente. Dependendo de qual, ele pode ser pérfuro cortante, se for aquela quadrada. Então, é de cada um, no caso agora falando de ninja, se você acredita. Mas, no geral, se você estuda a história das lâminas, é isso aí. Gente, eu acho que ficou um pouco longo, eu queria que vocês me dessem feedback, se vocês conseguiram entender, se ficou com mais dúvida, se quer que a gente aprofunde isso, beleza? Bom, aqui é a nossa área do Café do CT, qualquer coisa, estamos juntos, brother.